Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com o tema Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Vibrações forçadas harmonicamente em sistemas com um grau de liberdade. Hoje trataremos de transmissibilidade de força, agora considerando a base rígida, e o desbalanceamento rotativo. Então vamos lá então. Bom, então a gente já tratou lá para trás em outros vídeos, transmissibilidade de força para base rígida, para função harmônica normal, transmissibilidade de força para base móvel. Agora a gente vai voltar com transmissibilidade de força para base rígida, mas mais especificamente no caso do desbalanceamento rotativo, tá bom? Então olha só, a situação que a gente já que tem essa aí que já nos é familiar, porque a gente já viu lá desbalanceamento rotativo, mas eu quero que vocês prestem atenção no fluxo da força transmitida. Meu sistema está vibrando e está transmitindo força para a minha base, para o meu piso ou para o local onde o equipamento estiver instalado, certo? Então, a gente sabe que força transmitida, a transmissibilidade de força transmitida, no caso da base rígida, com uma força harmônica qualquer de magnitude constante, F0, é dado por essa expressão, porque a gente já deduziu lá atrás, coisa já dominada. Só que aqui tem a particularidade do desbalanceamento rotativo. Então vamos mandar um pouquinho aqui. Qual que é a magnitude da força, né, no caso do desbalanceamento rotativo? É tão somente aquela forcinha centrífuga, que é a massa desbalanceada, vezes a E, que é a excentricidade, né, que nada mais é que um pequeno raio, vezes ômega ao quadrado, onde ômega é a rotação, né, do meu sistema rotativo aí. Bom, então se a gente evoluir um pouco mais aqui, a gente sabe que, por definição, razão de frequências é ômega sobre ômega n. Então eu isolei o ômega lá dessa razão de frequência e substituí aqui. Está substituído aqui, ao quadrado, né? Aí o que eu fiz? Eu só levei o r ao quadrado para o outro lado. Só isso, nada, é muito simples até. Então eu tenho esse fator de amplificação todo aqui. A força transmitida para base rígida, no caso desbalanceamento rotativo, grife-se isso, viu? Desbalanceamento rotativo, cai nessa expressão. E essa expressão a gente acabou de ver num vídeo anterior, que é o caso da transmissibilidade para base móvel. Então, numericamente é a mesma coisa, mas são situações diferentes. Se numericamente é a mesma coisa, né, aqui que eu falei, né, que é R ao quadrado, que a razão de frequência ao quadrado é ômega ao quadrado, ômega n ao quadrado, para substituir aqui. Bom, então se eu plotar é a mesma coisa, só vai mudar aqui, ó, Ft M0E ômega n ao quadrado. Ômega n, viu, gente? Ômega n. E aqui a razão de frequência crescendo. Então a análise é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Ele vai interceptar num ponto só aqui. A coordenada é 2 raiz de 2, então todas as curvas elas se interceptam aqui, né, à medida que vai alterando aqui o meu zeta, que é o fator de amortecimento. Certo? Mais uma vez, então não é um bom negócio ficar aumentando o amortecimento demais para um sistema, né? Porque olha só, se eu vier para a velocidade de cruzeiro do meu equipamento aqui para cá, olha o que acontece com a força transmitida, vai lá para a casa do Zé Noé, lá para a casa do chapéu, certo? Então, é isso que acontece. Mais uma vez, preste atenção no fluxo da força transmitida aqui. Então vou mandar aqui para um exemplo. Eu tentei usar um exemplo muito próximo da maioria de nós. Eu acho que é bem didático, né? Primeiro, né? Olha só, exemplo clássico, né? Eu tenho uma suspensão aqui, uma base com a suspensão. Aqui são absorvedores de choque que pode agregar propriedades tanto de rigidez quanto de amortecimento. E eu tenho um motor aqui. Aí eu pego em cima desse motor, eu coloco um tambor e acoplo um tambor que gira. Então já deu para perceber que isso aí parece muito com um eletrodoméstico aí, né? Que são aquelas máquinas de lavar front load, né? Aquelas que tem uma janelinha na frente. Então a suspensão está aqui. Tem algumas que tem o sistema de mola aqui por cima, tá? Motor elétrico, o tambor, essa parte giratória. E aqui são contrapesos, viu, gente? Para agregar massa, para a gente diminuir a frequência natural. Então vai nascendo uma máquina de lavar roupa aí dessas front load, tá?
Então, enfim, isso aqui é uma máquina de lavar roupa. Então, por que eu coloquei a máquina de lavar roupa? Porque a máquina de lavar roupa ela tem uma das fases do ciclo da programação dela, é o ciclo de centrifugação, que a velocidade de rotação é muito alta. E não precisa nem falar, né? Você vai colocar a roupa numa máquina, ela está girando lá, mas tem um comportamento meio aleatório, de forma que você não pode garantir com exatidão, né, que a roupa vai estar igualmente distribuída na hora da máquina começar o ciclo de centrifugação. O ciclo de centrifugação vai de 400 a 1.400 RPM, dependendo da máquina. É considerável. Então, de vez em quando, você vê umas máquinas passeando pela casa aí. Não é força de expressão não, viu, gente? Acontece. Eu já fui testemunho ocular disso aí. Então, dependendo da má distribuição da roupa lá dentro, pode acontecer, a máquina vai vibrar muito. Muito. Então, vamos com esse equipamento em mente, vamos ver uma situação aqui. Eu tenho um gráfico, tá limpo aí, né? Aqui eu tenho o fator de amplificação e aqui o R crescente, que é a razão de frequências. Então eu tenho uma curva de aceleração de partida da máquina, ou a partida do ciclo, no caso lá de centrifugação. Ele parte de um zero e vai acelerando até atingir um valor. Então, para essa situação, eu vou ter uma curva aqui, ó, para MX, M0E, que a gente viu lá atrás, que é a primeira coisa de desbalanceamento rotativo que a gente viu, que é com relação à resposta. E eu tenho aqui uma curva da transmissibilidade de força devido ao desbalanceamento rotativo. É uma curva genérica aqui. Tá? Eu procurei respeitar, na medida do possível, as escalas, aí, né, já que é um exemplo mais qualitativo. Mas eu procurei fazer umas continhas básicas para a gente colocar essas curvas. Então eu tenho uma configuração aqui, ó. Aqui, ó, em zero, a máquina está parada. Eu coloquei esquematicamente uma suspensão aqui, ó. Aí a máquina atingiu uma rotação cujo R é aproximadamente 0,7, 0,8. Então a máquina está sofrendo uma vibração. Eu coloquei essa caixa aqui para a gente ter uma referência de amplitude aqui, ó. Nesse gap aqui, ó, para a gente ter uma noção, para ter um critério de avaliação. Então, olha só, eu vou acelerar um pouquinho mais a máquina. Então, ela já atingiu o pico, ó. Você está percebendo aqui que a máquina está quase batendo aqui não, está batendo aqui nessa aresta superior, mas eu pus de propósito, para a gente ter o mesmo critério para as avaliações que a gente vai fazer. Ó, beleza, ali é o máximo, né? Agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade da centrifugação. Ó, perceba que ela diminuiu, apesar de eu ter aumentado a velocidade. Diminuiu. Viu? E por fim eu coloquei uma velocidade lá na frente, né? R igual a 4. Né? Ou seja, a rotação é 4 vezes quase, né? 4 vezes a frequência natural. Então, ela está vibrando menos. Ela está vibrando menos. Aqui deveria ter um pouco mais rápido, porque mais por causa do GIF animado e o vídeo às vezes não casa, mas a amplitude dela é a menor de todas aqui, assim, excluindo-se o caso que ela está parada, a menor amplitude é esse caso aqui. Então ela passou pelo crítico. Agora sim, aqui eu coloquei uma curva de aceleração, né? Agora vamos ver uma curva de aceleração, está no domínio da frequência, porque está em R. Eu vou colocar aqui colocar aqui uma curva de aceleração mais inclinada, ou seja, eu vou acelerar mais rápido. Então perceba que todas as amplitudes aqui estão menores que se comparar com o caso anterior. Vocês lembram lá, ó, quando estava no comecinho, não estava batendo aqui, ó, essa situação do meio aqui, né? A máquina estava quase batendo nessa aresta preta. Agora não, ó, o máximo dela não está batendo, tem um gapzinho, ou seja, se eu passar mais rápido pela zona ressonante, eu consigo ter menores amplitudes. A gente já viu isso lá na aula de desbalanceamento. Mostrei o gráfico no tempo. Então daí é importante a gente saber essas coisinhas aí. Então olha a questão da força transmitida, né? A força transmitida ela aumenta com o acréscimo de rotação. Né? Então, quando a gente coloca muito amortecimento, a tendência é que essa curva aqui, ó, ela suba muito. Ela pega e fica mais íngreme, então transmite mais força. Tá certo? Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado do exemplo. A ideia foi ser mais didático.
e ajudar vocês aí. Então peço que quem gostou, né, compartilhe esse material, inscreva-se no canal. A ideia é a gente ajudar com esse tema de mecânica aplicada. Então espero que gostem e até uma próxima.